Olá, meninas. A pergunta é o que me trouxe para Jesus. Eu nasci num berço evangélico, não tive nenhuma experiência pessoal lá no mundo. E para mim isso é um privilégio, me sinto privilegiada por isso. E por outro lado, para mim permanecer na presença do Senhor é o amor a Ele. Eu não sei, a minha essência é Jesus. Eu não sei fazer outra coisa que não ser adorar Ele e exaltar Ele. E eu amo estar nesse corpo, eu amo permanecer na presença dele, adorar ele, exaltar ele. Então eu nunca vou me cansar de dizer que eu sou privilegiada de estar na presença dele, no caminho dele, até o dia em que ele me levar ou quando ele voltar. O que me trouxe para Jesus foi minha mãe. A minha mãe que levou a gente para a igreja, que nos apresentou para Cristo. E o que me faz permanecer hoje é a vida eterna. E levar o meu filho nesse caminho que a minha mãe me apresentou. Eu sou muito feliz e muito grata a Deus por isso. Bom, meninas, o que me trouxe para Jesus foi a dor. Eu vim pela dor, vim através de um convite e em busca de um milagre. E Deus cuidou de todos os detalhes, me trouxe o que eu pedi e cada vez a gente sente a sede de procurar cada vez mais o momento de estar com Ele. E isso é uma bênção, não tenho palavras para dizer o amor e o cuidado que Ele tem com a gente. O que me levou para Jesus foi querer preencher um vazio que tinha dentro de mim. E essa busca no preencher esse vazio me levou a Cristo. E o que me faz permanecer nesse caminho há tantos anos e querer cada vez mais a presença de Deus é o amor incondicional que Ele tem por nós. É a presença dEle, é a bondade e a misericórdia dEle. Isso nos faz continuar, querer cada vez mais estar perto dEle. Esse amor não tem preço, esse amor é maravilhoso. Isso que me leva cada vez mais a querer a Deus. Eu sou apaixonada por Jesus. O que me fez vir para Jesus? Eu achava que eu conhecia Jesus, sempre achei. Mas faltava algo. Eu comecei a sentir que faltava algo, um vazio, tinha algo que precisava ser preenchido. E através de um convite de um amigo, um casal de amigos, a gente veio e conheceu esse Jesus, um Jesus diferente que eu nunca tinha conhecido. E foi maravilhoso que ele tem preenchido, né, esse espaço que havia, essa lacuna. E o que me faz permanecer em Jesus até hoje é a esperança de dias melhores. Cada dia, cada luta, Ele está com a gente, Ele nos fortalece, Ele renova a nossa força, a nossa esperança. E sem Ele, eu sei que eu não consigo nada, eu não consigo vencer nada, porque eu sou dependente dEle. E eu sou muito feliz com esse Jesus. O que me levou para Jesus? Sofrimento. Eu estava passando uma fase muito difícil na minha vida. E tinha meus filhos que eram pequenininhos. E jamais eu queria que os meus filhos passassem o que eu estava passando. O que eu fiz? Comecei a procurar igreja para levar meus filhos. Encontrei uma. Ali meus filhos cresceram e tive um encontro com Jesus que nunca mais eu vou esquecer. E ao mesmo tempo, mesmo os meus filhos sendo pequenininhos, eles também teve encontro com Jesus e nunca mais quis saber do mundo. E o que me permaneceu na presença de Deus foi isso, que Deus fez completo na minha vida. E até hoje eu posso falar, eu e minha família servimos ao Senhor. E o que mais me comove é saber que nós vamos morar no céu. E sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum, não chego a lugar nenhum. Por isso eu amo o meu Jesus. O que me levou para Jesus foi a dor e o sofrimento. E preencher um vazio que eu sentia. E daí eu conheci Jesus e minha vida foi totalmente transformada. O que me fez permanecer com Jesus foi que eu sei que sem Ele eu não sou ninguém. E se eu não estivesse na presença de Jesus, hoje eu não estaria aqui. E eu dependo de Deus, de Jesus, e eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, eu não sou nada. O que me fez vir para Jesus foi pelo um convite da minha irmã, que até então eu não tinha esse conhecimento, e aí ela me convidou. E eu fui um dia e eu amei. Depois disso não saí mais. E assim, para mim é uma alegria. O que me fez permanecer em Jesus foi a salvação. Porque sem ela a gente não
para onde a gente vai. Então, o que me faz permanecer é pela minha família também, que eu luto, porque eu sei que se eu tiver pela fé, a minha família também tá. E pela vida melhor que Deus tem para nós aqui também, aqui na terra, que eu sei que lá no céu é maravilhosa, mas Ele fala que pra gente desfrutar do bom e do melhor aqui. Então, o que me faz permanecer é as maravilhas dele para minha vida e para minha família. Eu cresci na igreja, minha família inteira é evangélica, então eu nasci em berço evangélico. Mas eu só fui ter um verdadeiro encontro com Jesus, buscar esse Jesus na minha adolescência. E desde então a minha vida mudou, minha vida é outra. E o que me faz permanecer nessa fé, permanecer em Cristo, é saber que sem Ele eu não sou nada, sem esse amor dEle eu não existo, né? Que é pela graça dEle que eu estou aqui de pé. Já passei por tantas dificuldades, depressão, frustrações na vida. E o que me faz permanecer, o que me faz olhar para um dia melhor, é saber que Ele está comigo, independente da situação, Ele está no barco. E é isso que me faz permanecer, o amor a Ele e essa graça aqui da minha vida. O que me trouxe para Jesus foram as dores, né, as frustrações. Eu acho muito difícil quem vem para Jesus no amor. E no meu caso não foi diferente. Eu vim para Jesus num momento de muita dificuldade, muita dor na minha vida. E foi Ele que me resgatou, Ele me escolheu. E o que me faz permanecer em Jesus é o próprio Jesus. Porque tem um louvor que fala que depois que a gente pisa no Santo dos Santos, é impossível viver em outro lugar. E é por Ele, por amor, por gratidão, por Ele que eu permaneço. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Foi quando a minha mãe e meu pai se separou. A gente achava que tinha Jesus, a família. Mas no momento que eles se separaram, a gente descobriu que nós não tínhamos Jesus. Procuramos Jesus em vários lugares. Lugares bons, lugares ruins. E foram só frustrações. E o dia que verdadeiramente eu e minha casa encontrou esse Jesus que ama, que cuida de detalhes, nós descobrimos que o amor dele é imenso. E o que me faz permanecer em Jesus é o milagre dele a cada manhã. É o cuidado dele a cada manhã, é os detalhes, é a misericórdia dele e é o amor dele. Então eu amo esse Jesus, por isso estamos firmes até a sua volta. Bom, o que me levou a Cristo foi o desespero e o medo. O medo do desconhecido, eu pedi por ajuda pelo meu filho e ele me concedeu um milagre. Então foi isso que me levou a ele. E o que me faz permanecer nele é esse amor incomparável, bondoso, que mesmo quando a gente não merece tanto, ele tá ali, ele nos ajuda e transborda amor. Me fez vir para Jesus, talvez fosse uma busca, uma procura por algo que me preenchesse, porque é só Jesus que preenche todo o vazio. E o que me faz permanecer nele é igual aquele louvor lá. Eu encontrei o meu tesouro, né? E assim eu quero permanecer. O que me fez vir para Jesus eu tenho uma tia que me obrigava a ir para a igreja a princípio, né? Aí depois eu saí dos caminhos do Senhor, mas depois eu voltei pela dor. Aí passei momentos difíceis. Mas nesse processo da volta, eu reconheci que realmente não tem outro caminho. Eu estava cuidando de tudo. Tudo tinha um propósito. Por mais que fosse doloroso, mas o Senhor tinha um propósito. E o que me faz permanecer hoje na presença do Senhor é que Jesus é a base da minha família. Hoje eu reconheço que tudo é dele, tudo está no controle dele e ele é a base da minha família. O que me trouxe para Jesus foi através de um convite de uma amiga, no momento de muita dor, de muito sofrimento, onde eu estava com crise de ansiedade, depressão, voltando de outra cidade, não conhecia os caminhos do Senhor e eu conheci aquele amor mais genuíno, mais puro que existia. E não tem outro caminho a não ser seguir o dele. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu sinto que ele está investindo em nós. Então, eu sou grata porque eu tenho a Deus todas as manhãs, ao acordar, ao fechar os meus olhos e Ele poder investir na minha vida todos os dias. Então isso me faz permanecer no amor dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Presença
tua presença é o meu prazer, tua presença, tua